Fala Juventude, estamos aqui para mais um episódio de Juventus Podcast. Eu sou o João Paulo, a Maria está ali no backstage hoje e hoje temos não um, mas nem dois, mas três convidados mais que especiais. Estamos aqui com a Laura. Oi, gente. Com o Pedro. Oi, gente. E com a Cristina. Oi, pessoal. Eles são uma família, mas também, além disso, eles são de um grupo que eu amo, que eu adoro. E quando eu sair eu vou ficar muito triste. Já ressalto isso. Eles são do grupo Servidores Altar, aqui da paróquia Santa Branca. E eles vão conversar um pouco com a gente sobre o testemunho de vida, sendo uma família que participa desse grupo, seja como coordenador, coroinha, cerimoniária. E hoje eles vão contar um pouco como que vocês estão, tudo certo? Tudo bem. Tudo certo. Tudo certo? Certo. Certo. Vou conversar com vocês dois, pra gente começar nossa entrevista, que eu acho que é a primeira pergunta que passa na cabeça, né? Por que vocês deram esse sim tão bonito? Eu ressalto que é bem bonito, a Maria que tá ali. Que eu amo esse grupo de paixão, né? Já falei isso em muitos episódios, mas como que foi o chamado, né? Como Deus chamou vocês para estarem no serviço no altar, sendo coroinhas, nas procissões, na Semana Santa da Vida, um monte de coisas. Quem quer começar? Pode ser eu. Vai. O meu primeiro chamado, assim, que foi com 3 aninhos com o padre Raimundo. E aí ele me chamou pra ser coroinha. E eu falei pra ele, assim, que eu iria. Aí com 6 anos ele me chamou de novo. Você quer ser coroinha? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, não quero. Não. Aí quando foi com 9 anos... E aí eu falei assim que eu iria. Aí eu apareci na missa das 10 pra ele e falei assim, eu vou ser coroinha. Aí eu fiz a minha inscrição e aí eu entrei. Uhum. Fazem 7 anos já que eu tô no grupo e pra mim é um chamado assim único. E hoje tá no lugar da experiência como cerimoniário agora já. Hoje eu sou cerimoniária. O meu foi mais pela Laura, pelo ver ela servindo, aí me deu vontade e eu fui. Eu acho que eu entrei com 8 anos, acho que foi. 19 por ali, aí eu comecei a fazer formação, fiz tudo e tornei coroinha. O meu foi mais ou menos sua idade também. Eu já contei isso aí, mas eu vou falar de novo. Foi com 8 anos também e normalmente foi mais assim também. Foi alguém que me chamou, normalmente eu acho que foi o coordenador da época e também porque o padre Raimundo me chamou. E é legal como a gente leva, né, esse testemunho, no nosso caso da Laura, no seu testemunho da sua irmã, nosso do padre, né, que não foi alguém que disse pra gente. Eu sempre ressalto isso, né, que não foi algo que alguém disse, você vai ser coroinha, tipo, foi um chamado, sabe, meio que escondido de Deus, assim, nas pequenas coisas. E temos a Cris também, que, eu não sei, agora fazer a pergunta, você já foi coroinha ou não? Eu não fui coroinha. Não, né? Mas eu era amiga de uma coroinha na escola. Uhum. Então eu sempre tive contato, sabe, com os coroinhas. E eu até quis ser, mas eu já tinha 15, 16 anos. Aí foi muito velho pra ser coroinha, né? Daí eu saí, quando eu tive a Laura e o Pedro, eu levava eles na missa e eu achava lindo ser coroinha. E falava, bem onde os dois poderiam ser. Nesse episódio que a Laura teve com 3 anos, ela dançou e era aniversário dela. Então tinha os pastorinhos de Fátima, eles dançavam na missa. E ela foi dançar. Aí seguida resolveu ir. Aí, com 3 anos ela dançou, daí ela virou pro padre Raimundo na casa da minha avó. Eu vou ser coroinha. Eu falei, Deus ouviu minhas orações. Mas daí como ela contou, ela desistiu de ser. E eu sempre acompanhei a formação, eu levava, buscava, eu era aquela mãe chata que senta lá no fundo, que fica lá ouvindo. Sim. Daí eu fazia por tabela, e querendo ou não, o Pedro também fazia, porque a gente ficava ouvindo a formação, então eu ajudava ela em casa, e assim, sempre estava ali por trás do grupo também, né, se precisasse de ajuda, vocês precisam de alguma coisa, então eu sempre estava ali pelos cantinhos, nos bastidores, como assim, vamos dizer. Então, e agora você, por estar nesses bastidores, hoje você assume essa grande obrigação, de ser coordenador do grupo. Então, e honra também. Você e a Grazi, graças a Deus, assumem o grupo, né? E meio que indiretamente, Deus também ouviu não só o chamado dos seus filhos, mas o seu também, né? Porque eu imagino que você não imaginava que hoje você seria coordenador dos coroinhas. Não, tanto que um ano antes de ir pra coordenação, eu
a Paola, que era a coordenadora da época, me chamou pra ir pro encontrão. Uhum. Pra ficar no lugar dela no encontrão, porque Pra ela ia auxiliar chegar mais tarde e não tinha coordenação pra ir. Ela falou, você pode ir? Foi eu e mais algumas mães. Nossa, aquele dia eu falei assim, nossa, parece que Deus tá me chamando pra esse lugar aqui, não é possível. E assim, já é o terceiro encontrão que eu vou seguido, é maravilhoso o encontrão. Quem não é coroinha, um dia seja só pra ir no encontrão, gente. Muito bom. E eles... Foi assim, foi surgindo, sabe? Não foi algo imposto, nada que Deus falasse, não, você vai ser coordenadora. Não, foi surgindo. Tanto que eu com a Grazi, a gente brinca, a gente foi pega de surpresa na reunião com o padre. Ele olhou assim, vocês assumem dia tal. Eu com a Grazi olhando pra cada outra, assume o quê? Quando a gente viu, a gente tava de coordenação. Na coordenação dos coroinhas. E é um aprendizado todo dia. Todo dia a gente aprende um pouquinho. Seja entre nós duas, seja entre os coroinhas. Como ser mais humilde, porque o pessoal pensa, só fazer escala e coordenar a missa, né? Não, vai além, muito além. É rezar por cada um, é coordenar, é saber se tá bem. É coroinha que chega e fala se tá bem ou não, que tá pensando em desistir. A gente começa naquela ansiedade de rezar pelo coroinha pra não desistir. Então, assim, o trabalho vai um pouquinho além. É porque exige também da nossa vida de oração, né, também, né? Estar no grupo, não é só... não é... Você trabalha com isso, você sabe, tipo, não é uma escola, né? A gente fala que nunca é uma escola, porque vai muito além, né? Porque o serviço ao altar, a gente não tá servindo pra coordenação, vocês não estão servindo pros seus coroinhas, vocês estão servindo pra Deus, né? E sai dessa didática, né, de escola, eu vou lá, vou aprender um monte de coisa, vai virar tudo robotizado, vou aprender... É que nem você aprende matemática, por exemplo, não. Não é uma forma, porque a vida de coroinha, a vida de estar na coordenação, vivendo o grupo, né, seja ela qual posição você esteja, é muito mais do que ações manuais, assim, que você robotiza, né? Você tem que ter uma vida de oração e mesmo. Não é uma simples missa, né? Cada missa é diferente da outra e a gente tem que servir sempre como se fosse a última. Exatamente, perfeito. E eu acho que o que mais, assim, não é uma coisa linda, assim, né, que a gente leva. Por exemplo, eu imagino que o Pedro e a Laura passem muito por isso, assim como eu passei, né? Se, por exemplo, você passa em algum lugar, acho que a primeira coisa aqui que a gente vê na paróquia, a primeira coisa que remete a você quando você estiver na rua ou em qualquer outro lugar, é o quê? É o coroinha. É o coroinha. Ó, a gente chama de senhorinhas piedosas que a gente encontra pela vida. A primeira coisa que elas falam é isso, né? Olha, essa pessoa serve ao altar. Você serve ao altar, né? Você ajuda o padre, né? Você dá o microfone pro leitor, né? Fala assim, assim, né? Mas como que vocês levam, né, essa vida de... Seria essa pergunta, né? Como que vocês levam, né? Além de ter esse testemunho, de estar no grupo, esse testemunho para a vida de vocês, né? Porque, particularmente para mim, é muito bonito isso de você ter o seu lugar lá no altar, mas também tudo que você for remetido, releva esse ministério que você tem, né? Essa vocação que você tem, servir ao altar. Como que vocês levam? Acho que é aprendizado também, né? Uhum. Você vê que, tipo, cada um tem um jeito de servir, não é sempre que você vai servir com gente que entende. Exato. E é o aprendizado constante, né? Que eu digo, né? Porque até nós, quando chega essas solenidades, a gente brinca que os cerimoniários ficam malucos, né? Mas também todos ficam malucos. Porque a questão, seja na questão de solenidade, de festas, né? Aí que a gente vê o quanto que a gente tem para aprender ainda. Seja a Cris também, no ministério que ela tem de ministro, por exemplo. Então, assim, é um constante aprendizado que você tem. Até quando você sair do grupo, você vai falar assim, nossa, tem muita coisa que eu não sei ainda. Mas como que vocês levam esse testemunho de vida mesmo, sabe? Além do estar servindo ao altar. Como que vocês levam para a vida de vocês esse ministério de ser coroinha? Eu acho que é uma questão, assim, de muito aprendizado. Uhum. De vivência, de experiências novas, de sim a Deus também. Uhum. Eu acho que eu levo muito, assim, na minha vida, assim, como um marco de aprendizado. Uhum. De experiência nova que eu tive com Deus no altar. Exato. Acho que é uma coragem também, né? Porque, tipo, às vezes o cerimoniário falta, a autoriferária, e você tem que assumir aquilo ali, tipo, Sim. uma nova coisa ali.
o que foi confiado a você, A gente né? testa habilidades nossas também lá no altar. Tipo, às vezes a gente pensa, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer isso. E aí Deus vai lá e ajuda a gente consegue fazer perfeitamente. Exato, Mas eu acho que no testemunho de vida, eu acho que é no dia a dia, né? exato. É na rua. Até eu falo pra eles assim, como isso, tirando o lado coordenadora, Tirar a do lado mamãe. né, dos coroinhas, eu falo pra eles, a sua postura na rua, a sua postura de vestimenta, a sua postura de conversar na rua, é como vão te ver lá na igreja. Porque até esse tempo atrás eu tive um problema, dentro da igreja, santinho, na rua é do outro jeito. Uhum. Então assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Não que assim, a gente não atingiu o nível de santidade ainda. Uhum. Quem nos dera já ter atingido, mas assim, você vai vendo, direcionando mesmo, sabe? É na escola, é uma brincadeira ou outra, eu falo pra eles, pensa, olha como é que você vai responder. Então, a vivência dos coroinhas vai além igreja, né? Como eles estão falando, é um aprendizado, você vai aprendendo, mas e na rua? Sabe? Como que eu sou na rua? Porque é difícil ser jovens, eu acho que vocês passam por isso. Né? No meu caso, não sou tão velhinha assim, mas já tô quase lá. já tô indo pros 40 ali. E assim, a gente sabe que não é fácil. O mundo tá aí oferecendo muita coisa fácil. Muita coisa assim que, você quer isso, você quer aquilo, tudo é permitido. Tudo é permitido, né? E você tem que falar assim, olha, isso não é pra mim. Exato. Isso não é pra mim. Então, acho que o Pedro tá na fase dos seus 13 anos, né? Que é aquela fase, tá se descobrindo muita coisa. A Laura já tá mais assim, passando essa fase, mas... Então, eu sempre, em casa, a orientação pense como Jesus. Vai fazer? Pense como Jesus. É fácil? Não. A gente consegue 100%? Também não. A gente falha, E assim, a gente é de uma família muito agitada, né? Brinca na nossa casa, quando a gente sai, os vizinhos falam, ufa, férias. Porque eu não tenho família italiana, mas eu acho que eu tenho um pezinho lá, falo alto. Então, assim, a gente brinca na nossa casa, a mesma coisa que as outras famílias, a gente fala também, assim, alguma brincadeira, bobeiras até entre a gente, mas eu acho que quando a gente tá para o olhar do outro, a gente tem que tomar esse cuidado, de ser testemunho, de ser o além igreja, né? Porque é fácil estar lá na igreja com a mão assim e até como ministra, tá com a mão aqui, tá tudo certo. E quando eu saio? E quando eu viro a esquininha ali, né? Então, acho que esse testemunho de vida que a gente tem que procurar viver. Sim. É aquilo que você falou, que a gente tem que... Porque falam assim, né? Que os santos, eles não são os que não pecaram, são aqueles que nunca desistiram. Então, quando você fala assim, nosso testemunho de vida é que na nossa cabeça passa assim, você é coroinha, você é cerimoniado. Fica passando, eu passo por isso, vocês passam por isso, tipo, quando a gente faz alguma errada, eu acho que é uma das primeiras coisas que bate assim, não, meu ministério, minha família, não sei o quê, principalmente, eu sirvo a Deus, eu sou cristão, então tem que ser pelo menos... Um pouquinho, porque fala assim, né, que um pouquinho que a gente seja de Cristo já é muito pro mundo, porque ninguém pode comparar o amor de Cristo, né, esse amor serviu ao altar. E você vai falar alguma coisa? Não. Perdão. Pode falar. Quando você fala assim, que fica batendo, é realmente isso, né? Você vai fazer alguma coisa na escola, alguém fala alguma coisa pra você no trabalho. Fala assim, não posso responder. Exato. Eu sou de Jesus, eu sou coroinha, eu sou ministra. Então. Né? Até mesmo quando os pais vêm questionar muita coisa assim, que você sabe que você está tentando buscar o melhor, alguma coisa assim, você fala, Senhor, eu tenho que responder. Como você vai responder isso, Jesus, né? Então, assim, essa batidinha assim que a gente fala todo dia, é esse testemunho. Porque realmente não é fácil. Sim. É a base de todo dia falar assim, Jesus, vem comigo. seja meus lábios hoje, seja meu coração, porque
eu falo que eu não costumo ter um momento de oração diário, assim, sabe? Eu não consigo, assim, porque sempre quando eu vou falar, eu vou parar, a não ser 6 horas pra rezar o terço da minha casa, que durante a pandemia a gente aprendeu a rezar o terço 6 horas, então deu 6 horas, a gente vai pra assistir o terço da Canção Nova. Então, assim, tirando esse momento, eu não consigo parar, mas toda hora eu tô falando com Deus, sabe? Então eu gosto de, às vezes, trabalhando, eu vou conversando, vou rezando, mas eu vou fazendo de uma conversa. Olha, Jesus, hoje vai acontecer tal coisa, eu preciso que hoje você esteja comigo. E eu ensino isso para os dois também. Porque eu acho que a oração decorada, todo dia, você acaba sendo mecânico. Você não consegue falar com Deus como um amigo. E o que a gente mais preza é o Jesus amigo. É aquele Jesus que vai estar com você, é o Jesus que vai estar em todos os momentos com você. Então, em casa sempre eu falo pra eles, não precisa estar lá debrulhando toda hora no terço. Claro, é importante rezar o terço, como eu falei, na minha casa a gente reza, mas tá ali, só rezo Ave Maria, Ave Maria. Como diz o padre ontem, eu até achei muito engraçado, ele falando, rezar o terço até a Alexia reza. Você pediu pra ela, Alexia, reza o terço, ela vai rezando. Hoje é o mistério tal, e ela vai rezando junto com você. Então, aquela coisa mecânica, eu acho que pra vida dos coroinhas não é legal. É legal quando você tem Jesus como seu amigo. Jesus como aquele que você espera, sabe? Tem a amizade que é gostosa, né? Que você quer estar naquele lugar, quer. Então, eu acho que o altar tem que ser um lugar assim. Pra que a vida flua, pra que tudo funcione bem. É porque, é que nem você falou, né? É questão de fazer o seu trabalho, o seu serviço, uma oração, né? Isso seja o seu serviço no altar ou o seu trabalho do dia a dia, né? Sua vida em geral tem que ser uma oração, né? A tudo dá graças ao Senhor, né? Tem um salmo que fala isso, né? Que, tipo, você tem que ter um momento, né? De você parar assim, ó, não, vamos fazer a adoração do Santíssimo, vamos rezar um terço, mas fazer sua vida, cada oração, dia, né? é uma oração. Vou comer em algum lugar diferente, agradeço porque eu tô comendo em um lugar diferente. Sim. Coisa simples, tô almoçando hoje, vou agradecer. Tô estudando hoje, eu vou ter uma prova hoje, eu vou ter muita prova para corrigir, no caso da professora, é a prova para corrigir. Sim. Mas, então, mas fazer sua vida uma profunda oração. Sempre, qualquer coisinha assim que você vai fazer, ter esse Jesus amigo, né? Sim. É muito importante. Principalmente agradecer ele nas pequenas coisinhas do dia, né? Sim. Uma coisa simples, né? Acordar, por exemplo. Acordei e vou agradecer. Agora para vocês dois, depois de... O Pedro é mais novinho, né? Mas já tá no grupo há um tempinho já, a Laura já há mais um tempo. Eu falo por mim, que a gente falou da questão da aprendizagem, né? Sim. Mas eu vejo que nesse caminho, além das dificuldades que, por exemplo, eu tinha com a vela, ou eu tinha com os objetos, e hoje em dia... Não tenho mais com missal, graças a Deus, mas quando eu entrei eu tinha muito problema. Mas vai além, essa pergunta vai além. Pode falar, assim, da questão dessas dificuldades dentro, né, do grupo. Mas dificuldades vocês passam, assim, na vida de coroinha, alguns desafios. Pode ser a coisa mais simples, assim, tipo, nossa, tal coisa eu vivia e hoje pra mim é uma coisa meio que, assim, eu sei fazer porque o Espírito Santo vai me conduzindo a fazer isso, sabe? Qual que é o maior desafio para vocês estando nessa posição de coroinha, de cerimoniário, de turiferais também, não vamos menosprezar eles, por mais que eu tenha aqui, mas tem 3, né, que são os 3, e a gente sabe que cada um está numa fase da vida e cada um vai ter o seu desafio, né, que, por exemplo, eu quando entrei eu tinha muita dificuldade, por incrível que pareça, eu tinha muita dificuldade na naveta, e hoje eu vejo os coroinhas, parece que é a coisa mais natural do mundo. A coisa pra mim era simples, mas eu não sabia fazer. A caixinha, tinha muita coisa que... A caixinha eu aprendi porque sempre ia na caixinha. Mas coisas simples assim, né? E turíbulo, o que seja. Turíbulo eu não tive dificuldade, mas... Essas coisinhas assim, pequenas, assim, na vida de vocês. O que vocês veem assim? Não, eu tive dificuldade em tal momento, assim, mas hoje eu não vejo isso mais como um problema. Como coroinha, eu acho que eu nunca tive, assim, tanta dificuldade. Só no começo que eu tinha muito medo, sabe, de derrubar a vela. E eu tinha medo de subir a escada. Até uma vez até sonhei que eu tava subindo a escada lá e eu derrubei a vela. Aí eu comecei a chorar no altar.
Mas como coroinha, eu acho que dificuldade sim eu não tive. Só como turiferária, que eu tive muito problema com o turíbulo. Que eu derrubei ele na missa do Ano Novo. Eu também derrubei. Não, mas deu tudo certo. Aí eu acho que isso foi uma grande dificuldade pra mim. Tanto que eu travei. Depois disso, eu não consegui mais servir no turíbulo. Toda vez que tinha turíbulo, eu ficava trocando com os outros turiferários que eu não conseguia. Eu acho que agora, como cerimoniária, a minha grande dificuldade tá sendo marcar o missal. Eu sempre fico nervosa pra servir em missa, assim, que eu tenho que marcar o missal. Aí eu não consigo. Eu travo, aí ali eu tenho que ficar procurando página. Aí eu começo a ensaiar a missa uma semana antes na minha cabeça pra dar tudo certo. No final sempre dá, graças a Deus. Mas eu vou deixar você falar, tá, Pedro? Mas só pra complementar, essa questão do nosso medo, né? Foi algo que eu tinha falado, tipo, medo, eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho, toda missa, eu falo isso, que toda missa que eu vou servir, dá um friozinho na barriga. Sim. Independente se eu sei, já servi naquela missa, sei lá, 5, 4, sei lá quantas vezes servi. Mas, porque isso mostra o zelo que a gente tem pelas coisas do alto. Porque, vamos supor, né? Se a gente ficasse muito... Claro, também não pode entrar em desespero, senão não acontece nada. Mas, tipo, esse zelo, né? Porque, tem que acontecer isso, porque a missa tem que ser perfeita, porque é a Eucaristia, é a presença real de Cristo, é o sacrifício. Então, esse negócio do medo, ele serve como a nossa consciência, assim, não, eu tô tratando com o sagrado, então eu tenho que ter esse zelo. Na minha primeira missa... Pode falar. Na minha primeira missa como cerimoniária, eu tava super nervosa, tipo assim, da minha mão tremer assim mesmo. Aí a minha avó até falou ali embaixo, nossa, você fez tão certinho, parecia que você fazia aquilo por tanto tempo. Então... E eu tava, tipo, tremendo, assim, até pra virar a página pro padre, eu tava tremendo muito. E ela falou, não, você fez tão certo, parece que você faz isso por tanto tempo. Então... Questão de... Pode falar. Mas eu acho que quando vocês perderem esse medo, esse receio, é que vocês estão deixando de servir. Né? É quando perdeu a vontade. Porque quando a gente faz coisas com medo, com aquilo... eu quero que seja perfeito, é porque você tem amor naquilo. Quando você perde isso, você ligou o botãozinho, vai do jeito que for. Sim. Entendeu? Então, você perdeu o amor. Perdeu a vontade de servir. Que vocês nunca percam isso. Eu sempre fico matutando depois na minha cabeça, ver se eu acabo errando alguma coisa. Tipo assim, não, na próxima vez eu tenho que melhorar isso. Eu tenho que fazer com mais atitude. Eu tenho que fazer mais alguma coisa. É igual fala a oração de São Tarcísio. Se eu cometer o erro, faço que seja uma lição para que eu possa servir perfeitamente da próxima vez. Exatamente. Agora pode falar, Pedro. Desculpa, porque eu sei mais que eu tinha que complementar. Eu acho que, como coroinha, acho que antigamente eu tinha pelo carrilhão. Ainda na época que era só 2 que serviam, o coroinha e o cerimoniário. Aí uma vez o padre levantou a hóstia assim, eu não toquei, na hora que ele baixou eu toquei. Aí acho que atualmente eu acho que não tem muito, acho que só o microfone que às vezes eu não pego muito, mas é isso também. Mas é importante o que você falou, que tipo, você assumir funções que não eram suas, né? Isso acontece de vez em quando, né? Mas é porque a gente mostra assim que eu tenho a iniciativa, por exemplo, não é minha função, mas eu vou fazer do mesmo jeito, porque se eu não fazer, quem que vai fazer? Não vai aparecer um ministro ou vai spawnar alguém lá e vai fazer no meu lugar. Então eu vou ter que... O que foi confiado você a fazer, né? Mesmo que em cima da hora. Mas acontece, né? Nisso, só interrompendo, falando nisso de função, acho que seria legal vocês falarem qual que é a função de cada grupo, digamos assim. Nossa, é incrível, cara. Porque o João falou, não sei se tá pegando no áudio, acho que tá. O João falou, né, que às vezes pergunta, é você que segura lá o microfone? Mas não é bem isso aí é só o básico do básico. Tem muita coisa por trás. Então, o que coroinha faz? O que turiferário faz? O que cerimoniário faz? Acho que é interessante falar. O Pedro fala dos coroinhas, a Laura fala dos cerimoniários. Se você quiser falar dos turiferários para representá-los hoje. Rola muita coisa através dos coroinhas. Acho que, como coroinha, eu acho que é um dos cargos assim mais legais. Tipo assim, o cerimoniário e turiferário também são da hora de fazer. Mas de coroinha, tipo, levar vela, ajudar o padre, acho que é um negócio da hora ali. É uma lição boa também, tipo, saber, eu levei o cálice, eu levei Jesus ali. Então, acho que isso é da hora. Exato. É questão de você preparar o altar onde vai acontecer o sacrifício. É muito da hora. Tanto que falam que o coroinha é o que mais é ativo, né? Porque que tipo, você a vela, né? Que
leva vela. É tão bonito aquele negócio de quando a gente vê o simbolismo, né, da procissão de entrada, da questão do evangeliário, né, que a gente está iluminando a palavra de Deus, do Senhor, Jesus, tá iluminando a palavra. É muito legal isso, né? Mais alguma coisa? Acho que a missa que mais, como coroinha também, é a missa de aleluia, que os coroinhas ficam muito ativos ali quem tá no altar. Sim. Que é levar a vela, levar os que prega no... Qual é o nome da vela que acende no... Círio Pascal. Círio Pascal. Aham. Pascal, é aqueles que coloca nele, acho que tipo ali, Sim. quando eu servi esse ano foi muito corre ali, então tipo, acho que isso foi da hora. Semana Santa é um negócio à parte, que a gente tem um episódio, que se a gente tivesse episódios, acho que se a gente fizesse episódio de Semana Santa só com função de coroinha, daria um episódio de 3 horas. Acho que é um marco da vez de coroinha. Isso e advento e outros aguarés, um monte de coisa. Próximo? Turiferários? Pode ser Turiferários. Que é os coroinhas, depois vira Turiferários, né? É o que cuida do turíbulo. Ele é responsável por incensar o povo quando há falta do diácono. Uhum. Vou me corrigindo aí, gente. Sim. O padre também. O padre também. Mas ele é responsável pelo turíbulo e pela credência, que é aquela mesinha que fica do lado com os objetos litúrgicos. Então é ele que vai ajudar os coroinhas a se organizarem no presbitério. Agora os cerimoniários. Acho que o cerimoniário ali é o chefe de tudo. É o responsável. O chefe de tudo ali, que é o responsável por organizar tudo. Sem o cerimoniário, a missa praticamente vira uma bagunça. Sim. A gente é responsável pelo missal, pelo padre, pela organização dos coroinhas, organização dos cerimoniários. Tudo que vai acontecer na missa, eu acho que é o cerimoniário que tem que saber organizar. E ele é o que tá ligado 100% no altar, tanto no padre, tanto nos coroinhas, tanto nos leitores, tanto em tudo. O cerimoniário assim, para as coisas, é por isso que é cerimoniário, né? Porque eles... É a mesma coisa cerimonialista. Isso. É que, tipo, ele coordena a cerimônia, a liturgia ali. Tanto que ele tem que conversar com a liturgia, ele vai além do coroinha, né? Ele vai pra fora, sabe? Mas eu falo que o cerimoniário, ele que tem que ser o espírito da liderança, assim, né? Porque quando... vamos falar assim, né? Na lógica, o coroinha pergunta o turiferário e o turiferário pergunta o cerimoniário. Aí o cerimoniário não consegue passar pra mais ninguém, entendeu? Mas eu acho muito bonita essa questão, né? Ele tem que estar junto ali porque as pessoas colocaram a confiança... Não nele, mas da mesma forma o cerimoniário tem que depositar essa confiança nas pessoas que estão servindo. Sim. Porque, por mais que a gente tenha essa questão de liderança, a Laura pode falar sobre isso também, a gente tem que ter muita, vamos falar assim, não é a palavra certa, mas também se encaixa, humildade mesmo de, tipo, escutar o que tem. Porque muitas vezes chegou uma informação errada, você tem que procurar, ou, por exemplo, tem algum coroinha que esteja com alguma dificuldade, um turiferário. E você saber confiar mesmo, né, com quem você está servindo. Ó, eu estou servindo o missal, mas eu tenho certeza que por exemplo, o turiferário vai pegar o microfone, ou o turiferário vai tocar no certo. Ou, por exemplo, às vezes acontece, tive que sair para algum lugar porque o padre está precisando de alguma coisa, eu confio em tal cerimoniário que está responsável também. Então, tipo, por mais que a gente tenha esse espírito de liderança, esse lugar de liderança, eu acho que a confiança a maior confiança entre nós tem que ser a que a gente deposita neles do que eles depositam na gente, né? Saber que eles que ajudam a gente, né? Os coroinhas principalmente. Sim. Porque os coroinhas, eles que passam de informação, eu tô precisando de alguma coisa, ele vai lá. O turiferário, mesma coisa, né? Essa questão de saber ouvir mesmo, né? Que que a gente trabalha no grupo, né? Saber tá disposto a escutar cada um, né? Às vezes tira dúvida também, às vezes a pessoa pergunta 10 vezes as mesmas coisas, tem que responder 10 vezes a mesma coisa. Porque a gente tá lá pra servir também aos irmãos, né? A gente tem que pensar nisso, né? Ter humildade, né? De, assim, mudou a missa, mudou tudo e vamos lá. Às vezes 10 minutos antes de começar a missa, às vezes é um padre de fora, ele vai lá, ele muda o missal inteiro e fala, coloca no altar pra mim. Põe turíbulo, põe essa coisinha, vai querer uma bíblia, assim, acontece. Acontece também de trocar, às vezes, coroinha no meio em cima da hora. Sim. Depois isso aí fica pra outra...
Cor litúrgica. Daí a coordenação fez errado a escala, mudou o dia, daí a gente já pira. Então. Porque daí ligam pra gente, a cor tava errada. Sério? A gente tá procurando uma maneira de resolver já Sim. isso. Mas é saber entender, né, que tipo, a gente tem que resolver o problema, né? Então, ou seja, a gente é exemplo. Porque eu acho que, é que nem, volta aquela questão, quando vem na questão presbitério, acho que, por mais que o nosso objetivo seja não chamar a atenção, acho que uma das pessoas que, depois do padre e dos diáconos que vem, é a gente. Então, por exemplo, se a gente, que muitas vezes eu acho que já chegou nos ouvidos da Cris isso também, mas tipo, elogiar, nossa, tal pessoa serviu muito bem, ou, por exemplo, os servidores do altar da Paróquia Santa Branca são muito organizados. Toda vez eu escuto isso quando eu vou, o padre fala e às vezes vai indo encontrando, tem pessoa que fala isso, amigos também que vêm de fora e vem assim e fala, nossa, mas é muito organizado e tal, e isso é uma honra, né? Não pelo nosso mérito, mas isso mostra que o agir de Deus está no nosso serviço. Igual uma vez eu fui servir numa paróquia diferente daqui, foi na missa do Padre Christian, que ele tava pra ver isso. Aí, lá era totalmente diferente, e aí eu comecei a perguntar um monte de coisa que era costume daqui, e a menina não sabia me responder de nada, porque lá ele serviu, tipo, não diferente. tinha muita ordem, assim. Ele só serviu ali e acabou, e ficava só um coroinha ali em cima. E aí eu comecei a perguntar um monte de coisa pra ela, e ela nem sabia de metade das coisas. A formação que a gente tem aqui é quase de um ministro, entendeu? O ministro, ele é preparado pra arrumar o presbitério, ele é preparado pra fazer... E os nossos coroinhas têm todas essas formações aqui. Então é até engraçado quando a gente vai pra fora. Não sei se acontece isso com o João, mas quando a gente sai pra algum lugar diferente que a gente vai assistir missa, a gente fica assim, nossa, coroinha errou. Coroinha fez tal... Nossa, e agora? Cadê o coroinha? Sim. Porque a gente vai assistir uma missa em outra cidade e não tinha coroinha. E a gente falou, nossa, que missa triste, assim, não tem o coroinha pra auxiliar, né? Daí eu falei assim, a gente vê qual a importância do serviço. Aqui a gente organiza o missal, todas as fitinhas assim certinho, aí chegou lá o padre só abriu o missal, assim, começou a missa. Eu falei assim, meu Deus. Mas de novo, né? A organização é fruto do quê? Do cuidado, do carinho, por exemplo... Poderia ser assim? Poderia. Eu poderia, por exemplo... Isso nunca vai acontecer. Mas... Eu já tô ressaltando um exemplo. Mas eu poderia dar um surto de sabichão em mim e falar assim... Eu não preciso mais marcar o missal. Eu sei onde tá todas as páginas. Mas se eu fizesse isso, o que poderia acontecer? A minha ignorância, vamos falar assim, vaidade... ia acabar me prejudicando, porque eu posso chegar lá e simplesmente esquecer a página. Eu falo isso, por isso que eu falo, porque isso acontece com o missal marcado. Então, por exemplo, o padre mudou tal negócio, mas e agora? Se tivesse marcado, se eu tivesse preparado, tivesse separado 2 liturgias, talvez isso não acontecesse. Então, é o zelo. Por exemplo, os coroinhas. Passar a vela, por mais que já saiba, né? Isso, graças a Deus, acontece aqui agora, que tipo, vai lá, passa, mesmo que seja todo mundo esteja vendo que vocês estão repassando, tá tudo, é melhor você repassar mesmo. Seja o turíbulo, coisa simples, como que abre a naveta. Tipo, eu já tive essas perguntas, então é esse zelo que a gente tem, né? Pelo que é sagrado, pelo que é mais importante, né? Porque o nosso padroeiro, como a gente disse, né? Um trechinho da oração, é São Tarcísio. O que São Tarcísio fez? São Tarcísio, ele morreu defendendo a Eucaristia. Também tem na oração isso. Mas morreu defendendo a Eucaristia. E a gente, fora os ministros também, que os ministros também têm esse contato com a Eucaristia. Então a gente é levado a esse testemunho de São Tarcísio. Seja pra gente organizar um missal, e principalmente, né, os objetos. É tão bonito isso, a gente tá levando as hóstias para serem consagradas, que vão ser o próprio Jesus ali. Então, isso não tem maior felicidade que essa de estar servindo, né? E o privilégio de estar ali, né? Então. E o privilégio, porque assim, todo o povo fica para baixo do presbitério. E o coroinha não, ele fica ali do lado, ele participa daquele momento. Cerimoniário que tá ali pertinho. Exatamente. Ele não só fica assistindo, ele participa realmente. Ele ajudou a montar a mesa do altar, ele ajudou o padre a abrir o missal, porque assim, na verdade todos são coroinhas, né? Com denominações diferentes, mas todos a mesma função. Então ele ajudou a preparar a mesa, ele ajudou a virar o missal, ele ajudou o padre a fazer as orações, porque
tem hora que o padre precisa de 2 mãos, o padre Alex não usa tanto assim, né? Porque ele usa o diácono ajuda ele, mas tem padre que não, que levanta com as 2 mãos. Quem que é a mão do padre neste momento? É o próprio coroinha. Uhum. Então é um privilégio. Ontem eu tava vendo uma missa, não, quarta-feira, do padre Roger, da Canção Nova, e ele falando o quanto a gente é privilegiado por estar naquele momento, por estar naquele lugar, né? O coroinha mais ainda. Eu fiquei pensando, foi realmente. Teve uma missa que o padre Alex fez também, que ele falou assim, pra gente, era pra agradecer, eu acho que foi missa de aleluia esse ano, e era pra agradecer, porque Jesus tinha muitos discípulos, mas quantos foram chamados para estar com ele? 12. 11 então, depois. Mas ainda assim chamou 12, né? Chamou 2. Exato. Para estar com ele ali. Então, assim, subir com ele para ir rezar, subir com ele, ir até o Horto lá das Oliveiras para rezar, foi os 12 que foram chamados. Uhum. Judas foi depois para traí-lo, mas ainda assim foi, porque foi convidado, sabia onde ele estava. Uhum. Então a gente ter esse privilégio de estar ali no altar junto é um privilégio, né? É uma coisa assim que é só, eu falo para os coroinhas assim, toda a formação, que é um privilégio muito grande. Embora a gente às vezes não mereça, não seja digno, mas é um privilégio de estar ali, de poder acompanhar tudo tão perto. Quando a gente senta lá na pontinha, às vezes nem consegue ver, né? Na hora da consagração e o coroinha tá ali do lado. Exato. Vendo de pertinho, né? Como um apóstolo. É isso, gente. Tem mais alguma coisa que desejam falar sobre o chamado, mensagem? Sobre esse chamado, eu acho que é a marca do coroinha, né? Porque, tipo assim, se eu em Semana Santa, matraca. Uhum. Toda vez, pô, falar, você tocou matraca perto da minha casa. Uhum. Então, tipo, relembra. Sim. Tipo, acho que isso é marcar também a sua marca de coroinha ali também. Você já, a partir do momento que você vira coroinha, você já vira uma, vamos falar assim, em palavras erradas, uma figurinha da paróquia, né? Sim. Porque tudo que você for realizar, né, principalmente além dos coroinhas, né, que tem muito mais pastorais, você pode estar ali, sei lá, fazendo transmissão ou fazendo algum teatro, fazer alguma coisa, as pessoas enxergam coroinha ainda. Então, eu acho que, assim, pra mim, depois, né, vocês ainda vão ficar um tempo, então vocês não estão nesse momento ainda de viúvos ainda. Mas, tipo, quando sair, óbvio, né, eu não posso também parar minha vida, mas, é claro, essa questão dos 8 até os 21 anos vai ficar pra sempre marcado, porque, ó, esse tempo eu fui coroinha da paróquia. Deus me chamou pra outra coisa, mas esse período de tempo foi o que eu vivi o testemunho como São Tarcísio, o testemunho de servir no missal, o testemunho de errar, o testemunho de acertar, o testemunho de carregar a vela, o testemunho de vida de coroinha, né? Durante esse período de tempo que eu fiquei no grupo, né? E ainda estou, né? Não saí ainda, mas... saber. É mais um ano. João. Calma. Eu acho que é saber aproveitar também, né? Não ligar tanto, tipo assim, de ficar em apreensão pela missa, as coisas assim, aproveitar os momentos, assim, de tanta amizade, assim, que a gente acaba fazendo dentro do grupo, que vira irmão da gente. Eu mesmo tenho uma amiga que desde que eu entrei, ela tá sempre comigo, a gente fala até que a gente é parceira, assim, de encontrão, que todo encontrão a gente tá junto. Eu acho que é saber aproveitar, saber agradecer também por cada momento que tá ali. Pra depois sair e falar, nossa, eu me preocupei tanto com isso que eu nem cheguei a aproveitar direito o grupo. Exato. Essa questão de amizade você encontra no grupo, né? Porque muitos, por mais que todos, tipo, alguns saíram, né, da minha época, mas que ainda ficam, né, por causa do grupo, né? Porque a pessoa, aquela pessoa eu pude contar, aquela pessoa me ajudou. Lembranças que ficam do grupo mesmo, né? Tanto que eu imagino que vocês tenham pessoas assim, mas pessoas espelho, ó, aquela pessoa ali me ensinou a coisa simples, a pegar um objeto, aquela pessoa ali me ensinou a ser um cerimoniário melhor, aquela pessoa ali me ajudou a ser um turiferário melhor. Essas marcas que ficam, né? O aprendizado que a gente vê nas pessoas que se tornaram espelhos para nós, né? Pessoas, nossos amigos, ou pessoas que já saíram do grupo também, mas fica assim a marca, ó, aquela pessoa me ajudou a ser um servidor do altar melhor. Até eu brinco com os cerimoniários, né? Na formação deles, eu falei,
tem uma coroinha que a gente admira de todos os jeitos, né? Uhum. Porque o amor dela a servir era muito. Uhum. De todas as missas, se pudesse, ela tava lá. Falou, olha, ninguém é ela. Uhum. Mas sirvam com o mesmo fervor, com o mesmo amor, Exato. sabe? Porque assim, todo que você vai fazer, você tem que ter amor àquilo, né? Tem que ter paixão por aquilo. Eu acho que amor é uma coisa que você tem que ter, mas você tem que ter paixão mesmo. De fazer, porque quando você tá apaixonado, você quer fazer tudo para agradar. Né? Eu acho que a gente tem que ser eternamente apaixonado por Jesus e pelo serviço. Quando a gente esfria a paixão, o que resta é o amor. Daí que você vai permanecer. Mas você tem que ter paixão de, eu não posso errar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu quero fazer muitas vezes. Então eu acho que é bem legal, assim, de ter essa paixão, esse fervor todo pelo serviço. Quem ama sempre quer estar perto. Eu lembro do encontrão. Inclusive, esse último mês que passou já. Hoje é dia 1. Mas tivemos um encontrão dos coroinhas, que a Cristina brincou, né, que tem que vir agora só pra ir no encontrão. Mas, tipo, é um momento que a gente tem com todos os coroinhos da nossa diocese. E é outra privilégio que a gente tem, porque não é em toda diocese que isso tem. E a gente tem a oportunidade de ver outros coroinhas, ver como é a vestimenta deles, como eles servem, por exemplo, que a gente exemplificou. Então, esse momento de união entre os coroinhas da nossa diocese. E a graça a Deus, a nossa diocese é muito abençoada com um número muito grande de coroinhas. 5.000 coroinhas. Então, é muita gente. É muita gente. Aqui na paróquia a gente já tá beirando 100, né? A gente já tá beirando 100 coroinhas. Então, só aqui. Não, aqui a gente já tem 100. Contando rural. É mesmo. Rural, porque a gente tem os coroinhas que servem na matriz, né? Uhum. Que são os daqui da cidade. Mas agora os da rural também estão começando a servir aqui. Então a gente vê que o amor deles ainda é maior, né? Porque sai lá do Serrote, da Vargem Grande, que é muito longe. Pra estar aqui pra servir. E eles não faltam na escala. Exato. Que é mais impressionante. Parabéns pro pessoal aí do Serrote. Exatamente. E sabe que pode contar. Mas eu acho que é isso, gente. Vocês querem... A gente quer primeiramente agradecer a cada um de vocês. Eu que agradeço. Eu acho que o de vocês foi o único que eu não chamei em cima da hora. Eu preparei antes de chamar. Porque todos são em cima da hora. Mas é muito bom ver o testemunho de vocês, principalmente sendo uma família. Eu também tenho a graça disso, de ter os quatro irmãos, sendo coroinhas, minha mãe sendo ministra e afins. Mas o testemunho de vida de vocês também, de estarem servindo no altar, você como coordenadora e ministra também, assumindo esse papel tão bonito na igreja, que é estar pertinho de Jesus, pertinho da Eucaristia, assim como São Tarcísio. Então eu quero agradecer a cada um de vocês pelo sim de vocês para vir aqui e pelo sim de vocês, que é o chamado a ser coroinha. Amém? A gente que agradece, né, o convite. Quando eu falei com você, primeiro eu mandei mensagem para os dois, eu mandei mensagem para Laura. Falei, Laura, a gente foi convidado, você aceita? Ela falou, não, mãe, vamos, é legal. Aí eu mandei mensagem pro Pedro, porque o Pedro é o topa tudo da família, né? Ele é o desvivido, ele é o que vai. Aí eu falei pra ele falou, não, mãe, vamos. Eu falei, então tá bom. Porque assim, é um privilégio servir, sim, o presbitério. É um privilégio estar perto ali. Mas como você falou, é testemunho de vida. Nem sempre é fácil. A gente tem que buscar todo dia. E nem todas as nossas ações a gente consegue, infelizmente, né? Eu brinco que eu sou toda esparafatada e que Deus tá me ajustando ainda. E olha que eu já tô beirando os 40. Então, assim, é um caminho longo. Mas que a gente espera, sabe? Buscar sempre estar servindo bem, estar servindo a comunidade. Ser testemunho para quem precisa. Para as mães que têm filhos aí jovens, né? Fala assim, é difícil levar para a igreja. Eu acho que primeiro a gente se leva para a igreja. A gente primeiro vai e mostra o quanto é bom. E os coroinhas também, né? Tem que mostrar o quanto é bom servir. Eu vejo, assim, pela família do João, que eu acompanhei tudo pequenininho, ficando velho. Tudo pequenininho. A da Maria também, vi pequenininha na igreja.
E olha, já estão assumindo novas responsabilidades. O João já tá aqui chorando, que vai ser o último ano dele me encontrar ano que vem. O último Ou ano. penúltimo, depende. Não, o João ainda não. A gente consegue enrolar aí. Eu ficando viúvo. Dá pra enrolar uns 2 anos, então dá calma. E assim, a gente vê o amor que vocês têm. A sua família tem, a família da Maria tem. Mas a gente vê que é o exemplo dos pais de vocês. Que foram desde novinhos levando vocês. Entendo que às vezes a caminhada não é fácil. Como eu falei, vocês estão na fase do tudo é permitido, tudo posso, quero conhecer tudo. E então, assim, que vocês perseverem também nesse caminhado de vocês, nesse chamado de vocês. O João vai se descobrindo para novas coisas. A Maria não foi coroinha, né, Maria? Não foi. Mas assim, a gente vê o seu amor também ali pela liturgia, que é também estar perto, né? Cuidar da liturgia também não é fácil, eu vejo pelas meninas lá. Então, quanto é privilegiado, mas agradeço também pela vida dos pais de vocês, pelos testemunhos. Amém. E pelas mães que estão aí, como eu falei, pensando, como levar o filho? Vai e sinta esse amor. Porque eu tenho certeza que os filhos vão refletir. Vai ser fácil, vai ter dias que o filho não vai desistir. Não, vai ter dia que o filho vai desistir, porque tenho certeza que cada um aqui já teve um momento que falou assim, Senhor, eu acho que não dá mais. Mas eu brinco que amor é tão grande que você não consegue falar não dá mais, né? A Laura já tentou ser catequista, já tentou ir pro grupo disso, tentou do grupo daquilo, mas o dos coroinhas é uma coisa que ela não abre mão, ela fala. E como assim eu falei também, eu sou ministra, tô no grupo dos coroinhas e sou catequista também. De todos, fala assim, a Cristina, você abre mão de algum? Eu acho que é o ministro, eu falo, não abro. Tiver que abrir mão de alguma coisa, eu falo, olha, vamos negociar as outras partes, mas o ministro eu não abro. Eu acho que é achar o seu lugar, né? Se sentir em casa. E assim, o Pedro ainda, ele até tá começando agora, com sua adolescência, procurar o seu caminho. Mas ele fala também, os coroinhas é algo que eu não largo, eu gosto de estar, eu gosto de servir. Em casa nunca foi imposto servir, né? Os dois estão aqui, não me deixam mentir. Eu nunca falei, você vai servir. Não, você quer ir? Tanto que pra fazer escala é uma briga. Porque a escala, ela fala, mãe, essa missa não. Eu falo, calma aí, não é assim. Se fosse outra coordenação, não ia estar pegando você pra Cristo? Daí ela fala, mas eu não quero. Então eu falo assim, aí eu acabo montando e ela nem vê. Porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Tem missa que dá medo, tem missa que você só olha pra cada dia e fala, legal, me colocou aqui nessa, né? Eu sei, assim, quanto é complicado, mas eu vejo o amor de vocês em tudo que vocês fazem. Eu e a Grazi, a gente fala que a gente é muito abençoada de estar na frente desse grupo. Embora tenha dias que uma liga pra outra e fala, Grazi, tô largando, eu vou conversar com o Padre Alex. Eu acho que vou sair, é o último ano. Mas daí a gente já fala, não, mas daí tem o retiro, né? Então, mas aí tem a confraternização. Não, porque daí tem que ver a formação dos coroinhas, né, Grazi? E aí a gente vai indo por amor mesmo. Mas eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Vocês dois? Algo mais? A gente agradece pelo convite. E é sempre bom, assim, falar como o nosso testemunho, né? De vida ali, de estar ali sempre pertinho de Jesus na Eucaristia. E é isso. Falando muita coisa com a Laura. Tá bom, então, eu sou assim também. Eu concordo com tudo, não discordo nada. Mas. O vidinho hoje tá com vergonha. Mas é isso, gente. Tivemos esse episódio incrível. Espero ter mais oportunidade com outros coroinhas, com a Grazi futuramente. Vamos pensar aí que tem bastante coisa pra fazer. Mas não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @juventus.pdcast, no Instagram, no Spotify e no YouTube, que você tá vendo esse vídeo. Dá uma curtidinha lá nas nossas redes sociais, que tem muitas novidades por lá. Hashtag tamo junto, faz um hashtag, sabe fazer hashtag aí, ó. E até a próxima, juventude. É isso aí. Tchau.